Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. A minha Bíblia diz assim, espero que a sua também. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Até aqui. Quantos são gratos a Deus pela liberdade que receberam em Jesus Cristo? Só isso? Os outros não são gratos? Quantos são gratos pela liberdade que de fato você recebeu em Cristo? E como você tem usado essa liberdade? Como que você tem vivido essa liberdade que você recebeu da parte de Cristo? Será que hoje nós estamos sendo bons mordomos daquilo que recebemos do Senhor? Estamos respondendo à altura? Nós estamos dentro de um estudo da carta de Gálatas, onde nós estamos falando a respeito da tensão entre a obediência da lei, o evangelho da lei, o evangelho da graça. E nós vamos falar aqui daqui a pouco a respeito de que o evangelho da graça, Jesus simplesmente se ofereceu por nós, nós não precisamos fazer nada para merecer, é imerecido. Mas mesmo assim, mesmo que nós não tenhamos que fazer nada para merecer aquilo que Deus nos deu de forma gratuita, a liberdade que recebemos de Jesus, ela não nos deixa numa área passiva, faz sentido? Ela não nos deixa sem resposta, nós precisamos responder aquilo que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Ela pode não ter te custado nada, custou tudo para Cristo, e ainda que seja pela graça, exige uma resposta de cada um de nós. Quando nós não entendemos de fato a liberdade que recebemos de Cristo, deixamos de viver uma vida em gratidão, em honra ao Senhor, deixamos de viver uma vida que de fato gera impacto para o reino de Deus, e isso se resume ou se resulta em uma vida que gera impacto para o meu próximo, e por não viver a liberdade que eu recebi de Cristo, eu vivo uma religião ao invés de um relacionamento com Jesus. Faz sentido? E quando eu tento viver uma religião para tentar me conectar com Cristo, sem ter esse sentimento, essa consciência da liberdade que eu recebi, eu vou estar carregando uma identidade de alguém que é livre, mas ainda assim eu vou estar vivendo uma prisão, como se eu tivesse concorrentes presos ao meu calcanhar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, antes de eu trazer a exposição desse texto, é que você que já aceitou Jesus, se você não aceitou ainda, hoje você terá a oportunidade, mas nós que já aceitamos a Jesus, nós precisamos entender que nós recebemos liberdade em Cristo, mas essa liberdade, ela exige uma resposta nossa. E até o final da mensagem, carrega essa pergunta no seu coração: como você tem respondido à liberdade que você recebeu de Jesus? Amém? Estamos na série do livro de Gálatas, não há outro evangelho, e hoje vamos ler o capítulo 5. Depois de combater teologicamente contra os judaizantes legalistas a respeito da lei versus a graça de Deus, Paulo move para a prática e o impacto do evangelho da graça na vida dos cristãos. A lei nos coloca em um lugar de escravidão e nos afasta da graça de Jesus, que se entregou por nós e nos ofereceu salvação gratuitamente pela fé. Não foi por esforços humanos e nem mesmo pela nossa prática da lei, mas sim porque Deus quis nos fazer filhos e nos salvou mediante o sacrifício de Jesus, e isso nos foi imputado como justiça. A liberdade que recebemos foi um ato de amor de Deus, como a palavra de Deus nos lembra lá em João capítulo 13, versículo 16. Quem lembra desse versículo? É esse mesmo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Cadê a Thaís? Que nós vamos cadastrar todo mundo no carisma já. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é maravilhoso, sim ou não? Portanto, recebemos salvação como um ato de amor de Deus e respondemos a esse amor pela fé. Pelo sacrifício de Jesus, somos livres da condenação da lei, da impossibilidade de cumprir toda a lei e da prática vazia que nos aprisionava no falso entendimento de que devemos fazer por merecer algo da parte de Deus, de que precisamos observar regras para ser aceitos por Deus. Como temos aprendido nessa série, já fomos aceitos e não precisamos fazer mais nada se de fato entendemos, cremos e aceitamos o sacrifício de Jesus feito por nós.
O sacrifício de Jesus é definitivo e isso nos liberta. Por isso, Paulo, no capítulo 5, vai nos lembrar de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e que se alguém se permitir circuncidar, tentar se justificar pela lei ou por obras, separado está da graça de Deus. Pois somos justificados pela fé mediante o Espírito Santo de Deus, que atua em cada um de nós. Então aqui Paulo vai iniciar uma sequência de versículos de que aqueles que foram alcançados por Jesus, eles não vivem pela lei ou pela carne, mas vivem pelo Espírito Santo de Deus. Uma segunda pergunta: será que hoje nós estamos vivendo, você, eu, estamos vivendo pelo Espírito Santo ou estamos vivendo pela nossa carne? Pois é o Espírito Santo em nós que transforma o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente, e então vivemos a vontade de Deus, e isso agrada de fato ao Senhor ao invés das nossas práticas. Andar pela fé no Espírito Santo é de fato deixar que a nossa capacidade humana fique de lado e sejamos instruídos e moldados por Deus para viver de maneira pura e santa. Por isso que alguns versículos antes, no versículo 6 desse mesmo capítulo 5, Paulo vai dizer: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Nesse versículo 6, Paulo está falando que não é o que fazemos, a circuncisão, ou o que não fazemos, a incircuncisão, mas é o que o Espírito Santo faz em nosso coração, uma fé que se torna viva e visível pelo amor de Deus. Fomos amados por Deus, amados por Jesus, e agora respondemos em amor. Faz sentido? Sim ou não? Queremos expressar o nosso amor de volta ao Senhor, não pelas nossas práticas e pelas nossas obras, mas permitindo que Ele nos transforme e nos torne mais parecido com Ele. Não é a nossa expressão externa e visível que aponta a nossa semelhança, mas é o nosso amor e entrega a Deus e o moldar do Espírito Santo que nos torna parecido com Jesus. A partir disso, então, Paulo, depois de trazer essa explicação sobre a liberdade que recebemos em Cristo, Paulo sai daqueles primeiros capítulos até o capítulo 4, onde está trazendo aquele conflito teológico entre a lei e a graça. Agora ele parte para uma parte mais prática, sobre a forma que devemos viver a partir do real entendimento do evangelho da graça, da libertação, da salvação, da justificação que recebemos em Jesus somente pela fé, e isso através de um coração cheio de amor. Então ele vai no versículo 13 dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo relembra mais uma vez que somos livres em Jesus de toda a escravidão da lei, do fardo e jugo que a lei imputou sobre nós. Mas Paulo adverte a igreja de que essa liberdade não é uma exclusão de responsabilidade ou resposta ao Senhor. Pelo contrário, a verdadeira liberdade em Jesus nos faz andar em amor e temor. Havia um choque cultural na região da Galácia, naquele momento em que Paulo escreve a carta. Tínhamos o judaísmo legalista, que era baseado nas regras, nos rituais, no cumprimento da lei, mas também tínhamos o paganismo helenístico, que era centrado na liberdade, no prazer e no individualismo. Então é como existia o conflito ético naquela igreja entre os judeus e os gentios, onde os judeus queriam seguir a lei e os gentios queriam ser livres demais. Paulo agora então direciona aquela igreja: vocês são livres, mas não são livres com a liberdade que vocês conhecem. A liberdade no mundo grego-romano naquela época, ela significava, primeiro, você não é escravo de ninguém, e segundo, você é autônomo, dono de si mesmo. Você pode viver pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias paixões, ou da maneira que você bem quiser. Essa era a liberdade para o gentio, para aquele que era nascido na região grego-romana. E a liberdade, na verdade, para os judeus era o cumprimento da lei, ou seja, não era uma liberdade de fato, era uma escravidão. Embora os cristãos sejam livres, Paulo está dizendo que a liberdade é diferente de fazer o que quiser, mas somos livres em Jesus para vivermos em amor, guiados pelo Espírito Santo. Através do Evangelho somos libertos do pecado ou da libertinagem, que é a visão grega sobre liberdade, que é eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, afinal eu sou livre. Mediante ao sacrifício de Jesus e o Evangelho da graça, também somos libertos da visão judaica, que é livres da lei, da prisão, da condenação, da escravidão. Mas somos livres na visão do reino de Deus, que somos livres para vivermos para Deus, em amor a Deus. Faz sentido? Está aqui junto comigo? Somos livres em Cristo, então, para vivermos para Cristo, respondermos o amor que recebemos dele, e esse amor naturalmente nos levará a viver uma vida que deixa de ser centrada em nós e nos leva a pensar no outro, mas com a perspectiva e ótica de Cristo.
Deixar de ser uma vida onde eu faço para merecer a meritocracia ou o orgulho, eu no centro. E deixa também de ser uma vida onde eu vivo do jeito que eu quero, a hipergraça ou a falta de responsabilidade cristã. A verdadeira liberdade nos leva a ter uma vida que é voltada a amar, se relacionar e servir assim como recebemos de Deus. Por isso que Paulo, então, ele resume praticamente toda a sua carta nesse versículo 14 do capítulo 5, onde ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo não anula a lei, mas mostra que o objetivo final dela é expresso em um único mandamento: ame o seu próximo. Se você quer cumprir algo, já que você quer tanto cumprir uma lei, você que é legalista, cumpra essa: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 27, a partir do versículo, capítulo 22, a partir do versículo 37, ele traz essa realidade quando ele é questionado. Jesus responde, quando perguntam a ele, qual que é o maior mandamento? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como? Mais forte, gente. Como assim? Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Toda a lei, toda a profecia se resume nesse mandamento: ame ao Senhor, todo o seu coração, e ame o seu próximo como a si mesmo. A lei apontava para o amor de Deus. Se fosse possível cumprir toda a lei e seguir todos os mandamentos, em resumo estaríamos dizendo: Deus, eu estou cumprindo tudo isso porque eu te amo. E eu quero viver de acordo com a sua vontade, eu quero te agradar, porém, pela nossa natureza pecaminosa, nós não podemos. Mas mediante o Espírito Santo, nós podemos viver esse amor. Fazemos muitas vezes por merecer, mas em Jesus nos tornamos merecedores. Não há mais o que provar para merecer, e sim amar como resposta ao que nós já recebemos de Deus. Quando então entendemos o amor que recebemos do próprio Senhor, a liberdade e a graça que nos foi oferecida, somos constrangidos pelo amor de Jesus por nós. E então queremos viver uma vida santa, pura, reta diante do Senhor. E consecutivamente, este viver nos leva a ter uma vida cheia de amor, de graça, também pelos nossos irmãos. Quantos concordam? Quando nós verdadeiramente queremos responder em amor, através do Espírito Santo, pela fé no Senhor, queremos responder ao Senhor, o amor que nós recebemos dele, é natural exalar de nós amor para quem está do nosso lado. É natural nos preocuparmos com o outro da mesma maneira que nos preocupamos conosco. Faz sentido? Na primeira carta de João, ele vai dizer como podemos amar a Deus que não vemos, se não conseguimos amar o nosso próximo ao qual vemos e tocamos. Você está aqui junto comigo? Ao invés de apontar o dedo e criticar, expressamos compaixão e misericórdia. O amor substitui o legalismo. O amor de fato revela que fomos alcançados por Jesus e que recebemos um novo coração e que de fato fomos aceitos por Deus. É o nosso caráter, o nosso coração e a forma de viver que demonstra que de fato nos tornamos filho e não aquilo que fazemos para Deus. Paulo basicamente estava dizendo para aquela igreja: vocês não precisam de um manual de regras para seguir, mas vocês precisam de um coração cheio de amor. O maior ato de obediência, se assim podemos dizer, que era o que o legalismo queria demonstrar ao tentar cumprir toda a lei, hoje na era da graça é o amor que oferecemos a Deus e aos nossos irmãos. E a pergunta ela é meio retórica, mas como temos de fato amado os nossos irmãos? Como temos respondido ao amor de Jesus que temos recebido? De que adianta ter um sinal na carne, a circuncisão, se eu não amo o meu irmão? De que adianta eu cumprir o sábado se eu não perdoo o meu irmão? De que adianta celebrar os rituais se eu não estendo a mão para quem precisa? De que adianta eu não comer carne de porco, mas as minhas atitudes levarem o meu irmão a pecar e se afastar de Deus? Faz sentido? Por isso que ele vai falar no versículo seguinte, no versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Quando a liberdade cristã não é guiada pelo amor, ela se transforma em egoísmo, conflito e autodestruição. A lei era o aio, como já aprendemos aqui nessa série, que nos conduzia até o Senhor. Mas não somos capazes de cumpri-las, pois a lei revela a nossa incapacidade e o pior que há no ser humano. Pois foi pela lei que reconhecemos o nosso pecado e a nossa insuficiência. Mas agora a referência que temos de que de fato fomos alcançados por Jesus é o amor que carregamos e expressamos. Quando vivemos pela observação da lei,
pelo legalismo, pela carne, sem a instrução do Espírito, criamos o cenário para o caos. É onde criamos divisão, competição religiosa, nos tornamos orgulhosos por nos acharmos mais cristãos do que os outros, por cumprirmos algumas observâncias, por orarmos mais uns do que os outros, por lermos mais a Bíblia uns que os outros, por jejuarmos mais uns que os outros e por pecarmos menos uns que os outros. Quando não vivemos pela fé, vivemos sem o Espírito Santo e vivemos sem amor, e sem amor criamos um ambiente altamente destrutível. Uma igreja sem o Espírito Santo e sem o amor de Deus, ela se desintegra. No lugar do acolhimento vem o apontamento, no lugar do perdão vem a acusação, no lugar da aproximação, o afastamento, no lugar do cuidado, o julgamento, no lugar do abraço, o empurrão, e no lugar da tolerância em amor, a exclusão do corpo. Faz sentido? Paulo termina esse versículo dizendo que se escolhermos viver dessa maneira, não apenas estaremos prejudicando as pessoas, como também estaremos nos destruindo e nos fazendo mal. Caminhar pelo legalismo é um caminho sem amor, é um caminho sem o Espírito Santo e um caminho exaustivo, cansativo, pesado e que naturalmente vai nos consumindo e logo desanimamos e abandonamos a fé. E sem Deus deixamos de viver pelo Espírito Santo e passamos a viver pela carne. Aprenderemos isso na próxima semana quando falarmos sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Mas tem muitos de nós que, por não entenderem a liberdade que receberam de Jesus, por não se deixarem ser conduzidos pelo Espírito Santo e por não viverem em amor, têm se consumido. E é necessário deixar esse fardo hoje e escolher viver em liberdade pelo Espírito Santo em amor. Porque a maior marca de um cristão não é na carne, no externo, mas sim a marca que carregamos no nosso coração. É quando nos deixamos de ser conduzidos pelo Espírito Santo em fé, pelo amor que recebemos e conduzimos a nossa vida inteira a partir do amor que recebemos de Deus. Quando amamos de fato e entendemos quanto amor recebemos, fica muito fácil dar amor. Sim ou não? Fica muito fácil liberar perdão. Fica muito fácil entender o processo e o tempo de cada um e exercer misericórdia para com os nossos irmãos. Quando entendemos a liberdade que recebemos em Cristo, o amor que recebemos de Jesus, fica muito fácil fazer escolhas que beneficiam o nosso próximo. Fica muito fácil ser generoso. Fica muito fácil renunciar em prol do outro. Um escravo que foi liberto, eu já falei isso em uma outra ministração, ele não tem a obrigação de continuar servindo o seu Senhor, mas ele escolhe servi-lo por gratidão e amor por ter sido liberto. Nós fomos libertos por Jesus, como Paulo diz, você foi chamado para a liberdade. Fomos libertos por Jesus pela sua graça. Mas que cada um de nós possamos viver dessa maneira, expressando o amor que recebemos de Jesus e vivendo no Espírito pela fé. O legalista, ele sempre vai querer fazer algo por merecer. Aquele que de fato já recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele sabe que não merece nada e que é insuficiente nas suas obras de recompensar o que recebeu de Cristo. E a única maneira que de fato ele agora se expressa diante de Jesus é pela fé, confiando, acreditando, se entregando, obedecendo, e o maior ato de obediência ao Senhor é uma vida entrega em amor e deixada de ser conduzida pelo Espírito Santo. Todas as vezes que nós estivermos num ambiente cristão e nós não fomos guiados pelo Espírito Santo, andamos em amor por aquele amor que já recebemos por Jesus quando fomos salvos, nós vamos ter a tendência de querer viver por observâncias, por regras, por lei, por comparação, por apontamento, por julgamento. E ao invés de glorificar e honrar ao Senhor, nós vamos criar um ambiente altamente destrutível para o próximo e inclusive para nós. Porque primeiramente o legalista, aquele que tem que sempre fazer por merecer, ele acha que nunca é o bastante. E por ele viver frustrado com ele mesmo, ele libera a frustração para todo mundo. Por ele não conseguir se perdoar, mediante o perdão que já recebeu de Cristo, ele não consegue perdoar ninguém. Por ele não conseguir ver que ele já foi aceito, amado e recebeu uma nova identidade, ele não consegue ver e reconhecer a identidade e a beleza que tem no outro também. E então ficamos carregando prisão atrás de prisão, e ao invés de sermos um corpo saudável, que glorifica a Jesus, vivamos a manifestação da glória de Deus, geremos impacto de fato nos ambientes que estamos, e aonde passarmos, vemos a liberar cura, salvação e liberdade para aqueles que ainda estão presos. Nós criamos exclusão, nós criamos afastamento, é onde as pessoas olham para a nossa igreja, olham para nós e falam, se isso é ser cristão, eu não quero. Se isso é ser crente, eu não quero. Se você que diz que vive com Jesus, que é maravilhoso, mas vive nessa condição, eu não quero isso aí. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? A maior marca de um cristão
É o amor que ele verdadeiramente entendeu que recebeu do Senhor, mas principalmente o amor que ele expressa para o próximo. Paulo está falando que a maior marca de que de fato fomos alcançados por Jesus é o amor que nós expressamos. Conta-se uma história que em tempos antigos, um rei libertou um escravo que servia no palácio, e ele o chamou diante de todos os homens, rompeu as correntes que prendiam seus pulsos e declarou: você está livre, livre para ir, livre para viver a sua vida e livre para não mais me servir. O homem olhou para suas correntes caídas no chão, tocou seus pulsos marcados, respirou fundo e tomou uma decisão surpreendente. Ele se ajoelhou, segurou as correntes quebradas e disse: Senhor, eu sei que eu não preciso mais te servir, mas agora eu quero. Porque quando eu era escravo, eu servia por medo. Agora, como homem livre, eu te sirvo por amor. O rei sorriu, mandou que levassem aquela corrente derretida e a transformassem em algo novo. Dias depois, ele voltou ao palácio. O que colocaram nas mãos dele não foi um bracelete, não foi um colar, não foi uma arma. Foi uma toalha. A toalha simbolizava que agora livre, ele serviria não como escravo, mas como filho, como um amado, como alguém cuja liberdade agora se expressa no amor. Porque correntes pertencem à escravidão, mas toalhas pertencem aos livres que servem por amor. Lembram de Jesus? O maior ato de servidão de Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. Gálatas 5 diz exatamente isso. Cristo quebrou as nossas correntes. O peso da lei, da culpa, do esforço humano. Agora você pode ir. Mas o Evangelho forma em nós algo maior. Livres que escolhem amar, livres que escolhem servir, livres que respondem à graça com graça. A verdadeira marca da liberdade não é correr para fazer o que queremos, mas ajoelhar para servir como Jesus nos serviu. A lei põe correntes, a graça põe toalhas. E a pergunta nessa manhã que fica para nós antes de orarmos é: o que você tem carregado hoje? Correntes ou uma toalha? Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã, eu queria orar por você. Existem palavras de Deus que nós ouvimos e nós saímos impulsionados, nós saímos cheios de esperanças, nós saímos da igreja cheios de fé, querendo mudar o mundo. Mas existem palavras de Deus que nos colocam numa posição de contrição, colocam numa posição de reflexão e que precisa gerar em nós uma nova atitude, um novo comportamento e uma nova decisão. E eu creio que quando o Senhor inspirou o nosso pastor a trazer para nós essa série, além de alinhar a nossa visão, alinhar o nosso coração, além de aparar algumas arestas, além de remover alguns ruídos no meio da igreja, eu creio que o Senhor está nos trazendo para um lugar onde a gente possa viver uma real liberdade em Jesus, para que de fato a gente possa crescer de forma saudável, para que a gente possa ser cristãos maduros, para que a gente de fato possa desfrutar da liberdade, do amor que recebemos do Senhor, mas que também a partir de nós esse amor possa fluir e continuar. Esse amor possa ser expresso nos nossos GCs, quando nós estamos ali de fato interessados na pessoa que está sentada do nosso lado. Que esse amor possa ser exalado quando nós estamos no nosso trabalho, e eu sou um cristão, e eu tenho a resposta que pode liberar o meu irmão que está ali frustrado, que chega no trabalho cansado, porque talvez passou a noite inteira numa festa, se drogando, se prostituindo, sem esperança de vida, sem saber o que fazer, sem propósito, sem clareza, e eu com o meu cristianismo barato, estou com o meu fone no ouvido, escutando o meu louvor, adorando a Deus, mas eu estou vendo que o meu irmão do meu lado está sofrendo, e eu talvez muitas vezes nem me importo. Eu creio que o Senhor está nos trazendo para um lugar de que você é livre. Eu te tirei do reino das trevas, eu te tirei do lugar mais podre, eu te busquei em lugares que talvez você mesmo já tinha perdido a esperança. Eu te limpei, eu te curei, eu te purifiquei, eu te dei uma novas vestes, eu te dei um novo propósito, eu te dei uma nova identidade, eu coloquei talentos nas tuas mãos, eu coloquei recursos nas tuas mãos. Verdadeiramente você é livre. Só que às vezes nós começamos a crescer, começamos a ter um pouquinho mais de maturidade, queremos ser adultos demais como cristãos, e não usamos a nossa maturidade, a nossa sabedoria nova em Deus para ter misericórdia com aquele que ainda é pequenino ou que ainda vive no tempo da ignorância. Mas muitas vezes usamos a nossa maturidade como um sinal de orgulho para dizer: não, você não merece. Não, você não está cumprindo a lei. Não. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é: cara, eu estava podre.
Hoje eu sou livre. Jesus me deu tudo aquilo que eu não podia me dar, Ele me tornou livre. Eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver da maneira que eu quero, eu vou fazer o que dá na minha telha. Não, você foi livre do pecado, você foi livre de estar condenado eternamente, mas a sua liberdade exige uma responsabilidade cristã sua. A sua liberdade exige uma resposta ao Senhor que te deu liberdade. E essa resposta é: ame a Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo. Que o Senhor possa levantar em nós uma igreja realmente, cara, que se preocupa com os outros. Uma igreja que expressa amor. Uma igreja que abraça, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que verdadeiramente não mede esforços para buscar a ovelha que se perdeu, uma igreja que verdadeiramente não mede esforço para se importar com os outros, que verdadeiramente o Senhor quebre o nosso legalismo, o Senhor quebre talvez a nossa libertinagem, que de fato o Senhor hoje nos dê um coração como o dele, que o Senhor nos de fato faça com que a gente olhe e fale assim: Deus, o amor que você expressou por mim, hoje eu quero levar ele adiante para alguém que precisa também. Nós fomos livres, mas fomos livres para amar a Deus e o nosso próximo. Faz sentido o que eu estou falando? Antes de eu fazer a última oração, eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar por nós. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque a tua palavra é maravilhosa, que diz que o Senhor disciplina os filhos que ama. Talvez muitas vezes nós achamos que uma palavra ela pode ser dura, uma palavra, eu acho que eu não gostei dessa palavra hoje, acho que não encaixou, eu acho que não era isso que eu estava precisando ouvir. Mas Pai, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor nunca nos dá aquilo que nós queremos, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. E eu creio verdadeiramente, Pai, que o Senhor, Deus, tem colocado os seus olhos para essa nação, para essa cidade, para essa igreja. E eu sei, Pai, que a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio não é uma obra passageira, não é uma obra emocionada, não é uma obra hypada, não é uma obra, Senhor Deus, para viver num emocionalismo barato ou num legalismo frustrante que nos aprisiona, que nos bloqueia, Senhor Deus, que nos escraviza, mas de fato o Senhor estendeu a sua mão graciosa que nos trouxe paz, liberdade, Senhor Deus, salvação, justificação. O Senhor tem sido tão bom, provido tanto, o Senhor tem nos abençoado tanto, quão generoso o Senhor tem sido com esta igreja. Pai, mas nós oramos e te pedimos nessa manhã: alinha o nosso coração, Espírito Santo, com o seu. Alinha a nossa mente, Pai. Alinha, Senhor Deus, a nossa vida com o Senhor, para que de fato nós possamos responder o seu amor, Pai, em amor, Pai, com fé, Senhor Deus, permitindo sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo, abrindo mão de nós mesmos, baixando a nossa guarda. Reconhecemos que necessitamos do Senhor, porque se for pela nossa capacidade, Pai, continuaremos criando, Senhor Deus, divisões, continuaremos criando contendas no meio do teu corpo, continuaremos ferindo ao invés de amar, continuaremos, Pai, pesando a mão ao invés de suportar uns aos outros. Por isso te pedimos, Espírito Santo, agora toque em nosso coração, Pai, e nos dá uma nova capacidade de amar. Dá-nos olhos compassivos como os seus, olhos misericordiosos como o seu, nos faz olhar para cada ser humano como o Senhor olha, nos faz olhar para os nossos irmãos como o Senhor nos olha, porque diariamente pecamos, diariamente, Pai, negamos aquilo que o Senhor fez por nós, mas todos os dias também a sua misericórdia se renova, a sua bondade nos alcança, o seu perdão, a sua mão estendida continua lá para cada um de nós. Então gera em nós, Pai, que sejamos uma igreja amável, que sejamos uma igreja que se importa, que sejamos uma igreja saudável, que sejamos uma igreja direcionada pelo Teu Espírito, que sejamos uma igreja verdadeiramente livre, que sejamos uma igreja, Senhor Deus, pura, Pai, que aponta para Ti, que antecede a Sua volta, em nome de Jesus. Se existe, Pai, no nosso meio uma dificuldade, Senhor Deus, de perdoar, uma dificuldade de amar, se existe, Pai, no nosso meio hoje uma dificuldade de entender essa liberdade que recebemos do Senhor, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito agora, Senhor Deus, quebre toda a barreira, quebre todas as correntes, como recebemos, como entendemos nessa manhã, a graça de Deus e o amor de Deus, o Evangelho do Senhor, não nos dá correntes, Ele nos dá toalhas. Pai, que hoje possamos ser uma geração daqueles que carregam toalhas,
Que possamos ser uma geração daqueles que, Senhor Deus, liberam e expressam amor por onde passarmos. Que possamos verdadeiramente, Pai, discutirmos e brigarmos, não para saber quem está certo ou quem é mais crente, mas discutirmos e brigarmos para saber quem vai lavar o pé do outro primeiro, quem vai estender a mão primeiro, quem vai cuidar primeiro, em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que nós podemos louvar por um instante? Jesus, abre a ti meu coração, os meus medos fugirão, o teu toque é tudo, que o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor, meu desejo é te conhecer, Jesus, abre a ti meu coração, os meus medos fugirão, o teu toque é tudo que eu quero. Mas que nós possamos sair daqui com essa realidade. Cristo nos libertou, mas que possamos viver essa liberdade em amor, pela fé, sendo conduzidos pelo Espírito Santo e expressando amor. Antes de eu fazer a última oração, eu quero te dizer, meu irmão, se você está aqui nessa manhã e você foi ferido por uma igreja, ferido por uma liderança, ferido por um cristão imaturo, que não conseguiu responder ou revelar o amor de Jesus para você, e talvez uma palavra te feriu, talvez uma acusação te afastou do Senhor, talvez uma palavra dura pesou, ao invés de te aproximar do Senhor, te afastou do Senhor. Em nome da igreja do Senhor, eu quero te pedir perdão, e não deixe que esse fato interrompa a história que o Senhor já escreveu para você. Interrompa a história de liberdade, de graça, de amor, de favor que o Senhor tem para fazer em você e através de você. Não se coloque numa prisão já tendo recebido liberdade pelo Senhor. Os humanos falham, as pessoas falham, a igreja ela não é perfeita. Imagine se não tivesse o Espírito Santo na igreja, misericórdia. Mas eu quero te fazer um convite. Se hoje você chegou aqui talvez carregando esse fardo, libere-o hoje. Aceite o convite de uma nova libertação, de uma nova liberdade de Jesus, e corre para os braços dele para viver o melhor tempo na sua vida com o Senhor. O Senhor te chamou para ser livre, o Senhor te chamou para ser livre, o Senhor te chamou para um propósito, Ele conta com você, Ele não desistiu de você. Perdoa a igreja, perdoa as pessoas, perdoa os pastores, perdoa o irmão que infelizmente falhou, mas volte, esse é o tempo e essa é a hora. Ao mesmo tempo você, meu irmão, o Espírito Santo, Ele nos constrange, Ele nos lembra. Se você sabe que num momento de imaturidade, você pesou a mão com alguém, você feriu alguém, você acusou, você apontou o dedo, você criou discórdia, o Senhor te perdoa nessa manhã. Como igreja, nós também te perdoamos nessa manhã.
Mas eu te encorajo. Se essa pessoa está aqui, não vai embora sem pedir perdão para ela. Se ela não está aqui e você sentir a parte de Deus, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, mas libera o seu coração hoje. Deus está fazendo um milagre, Deus está operando sinais e maravilhas, talvez não físicos, mas na nossa mente, no nosso coração e principalmente na igreja do Senhor. Mas de fato seja livre nessa manhã em nome de Jesus. E se você veio aqui hoje pela primeira vez e você não entregou a sua vida para Jesus ainda, e você se sente aprisionado, você se sente escravo, você se sente preso, você sente o fardo, você sente um peso, eu quero te dizer que o Senhor Jesus tem liberdade para você. Você não foi chamado para carregar esse fardo, você não foi chamado para carregar esse peso, você não foi chamado para andar com os pesos nas suas costas, você não foi chamado para carregar uma bola de ferro no seu calcanhar. Não, o amor de Jesus te faz limpo, livre e te dá uma nova chance, sem acusação, sem condenação, sem peso e sem culpa. É uma nova história, é uma nova história. E a liberdade sendo oferecida para você nessa manhã. Por isso eu queria te encorajar, a igreja, feche os seus olhos, todos nós, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, e eu quero te encorajar, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu me entrego ao Senhor. Jesus, me perdoa, por talvez ser legalista demais. Senhor, me perdoa, por talvez querer ser livre demais. Mas nessa manhã eu reconheço que eu necessito do Senhor, que eu preciso ser renovado no Senhor, que eu preciso ser liberto no Senhor. Dá-me um coração cheio de amor, dá-me um coração livre. Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo das minhas palavras duras, e eu me arrependo de ter te abandonado por frustrações com pessoas. Mas hoje, eu te reconheço e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu que andei distante, hoje, arrependido eu volto, para ser livre e para viver uma vida em amor ao Senhor, em amor pelo Senhor. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e hoje com fé, eu confesso, e agora você vai dizer com toda a sua intensidade, com fé: a partir de hoje, eu confesso, já não vive mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim.